Olá, hoje nós vamos para o capítulo 5 do livro de Neemias. Você está acompanhando comigo essa empreitada de Neemias que vem lá da Pérsia para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Movido por um espírito realmente de família, de sentir-se judeu e ver ali Jerusalém toda destruída e principalmente as suas muralhas vulneráveis, ele pede ao rei que o envie para fazer para cumprir esta missão. E ele está fazendo muito bem feito. Já vimos com ele que ele determinou e orientou e organizou a reconstrução das muralhas. As muralhas estão sendo feitas e no caminhar desta reconstrução vão aparecendo coisas que Neemias, como governador daquela província ali, ele precisa resolver. Ele é governador, você vai perceber hoje, que ele até fala, como governador eu tenho alguns privilégios, mas não usei. Mas hoje, preste atenção, hoje, o que nós vamos ver nesse capítulo? Vão surgir algumas injustiças sociais entre os judeus. Pessoas mais ricas explorando os mais pobres, e Neemias virá então como intercessor e vai intervir. Sim, falando, não pode isso, não pode. Claro, toda a sociedade acaba gerando de repente alguma diferença social, algum desnível social, e aí nós vamos ver os mais poderosos tentando explorar os mais pobres. Neemias vai ficar muito chateado, mas muito bravo com isso, e ele terá uma posição muito forte e vai resolver isso. Você vai ver que interessante. Acompanhe comigo esse capítulo 5 então. Gente, preste atenção, compartilhe esse vídeo, faça o seguinte, copie aí o link do vídeo, coloca no YouTube, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, isso, o linkzinho aqui, para as pessoas assistirem o vídeo. Chame mais pessoas para estar com a gente e dá um like nesse vídeo, um joinha assim, porque aí você me ajuda a divulgar esse vídeo, Quando você dá o like, o vídeo fica mais, ele é espalhado para mais pessoas, tá bom? Vamos lá, gente? Capítulo 5 do livro de Neemias, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, sempre conduzido pelo Espírito de Deus. Olha que capítulo interessante, A injustiça social que de repente incomoda Neemias e Neemias vai fazer algo. Neemias é um personagem muito interessante, um homem que tem propósitos firmes, justo, muito justo mesmo, Neemias. Vamos lá. Houve forte lamentação do povo e suas muralhas contra os judeus, seus irmãos. Havia alguns que diziam, nós somos filhos e filhas, somos numerosos, precisamos de trigo para que possamos comer e viver. Havia outros que diziam, somos obrigados a empenhar nossas terras, nossas vinhas e nossas casas para termos trigo durante a fome. Outros ainda diziam, tivemos de tomar dinheiro emprestado para pagar o tributo ao rei, empenhando nossas vinhas e nossos campos. E, no entanto, somos da mesma raça que nossos irmãos, nossos filhos não são diferentes dos deles. E eis que foi preciso escravizar nossos filhos e filhas. Mesmo agora, entre nossas filhas, há algumas que já são escravas. E nada podemos fazer, porque nossos campos, nossas vinhas, passarão já à mão de outros. Esses lamentos e reclamações irritaram-me profundamente. Depois de ter refletido, censurei as pessoas importantes e os magistrados, dizendo-lhes, por que cobrais usuras de vossos irmãos? Convoquei então, por causa deles, uma grande assembleia e disse-lhes, nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos às nações, nós os resgatamos segundo a nossa posse. E vós vendeis vossos irmãos? E a nós que eles seriam vendidos, calaram-se e não encontrando o que responder. Eu continuei, o que estáis fazendo não é correto.
Não devias caminhar no temor de nosso Deus para evitar o insulto das nações que são nossas inimigas? Eu mesmo, com meus irmãos e servos, nós emprestamos prata e trigo. Pois bem, abandonemos o que nos devem, devolvei-lhes desde já seus campos, suas vinhas, suas oliveiras e suas casas, bem como a porcentagem de prata, de trigo, de vinho e de azeite que exigistes dele como juros. Responderam eles: devolveremos tudo e nada mais lhes pediremos, faremos tudo o que dizes. Chamei então os sacerdotes e os fiz jurar que procederiam assim. E sacudi o pó do meu manto, dizendo: que Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não cumprir com a sua palavra. Que assim, expulso, fique também tal homem despojado. Ao que toda a assembleia respondeu: amém. Louvando o Senhor, e o povo nada mais disse. Depois do dia em que o rei me estabeleceu como governador na região de Judá, isto é, depois do 20º até o 32º ano do reinado do rei Artaxerxes, durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Os antigos governadores, meus predecessores, cobrando o pão e o vinho à razão de 40 ciclos por dia, tinham sido uma carga pesada para o povo que também sofria as cobranças de seus servos. Mas quanto a mim, o temor de Deus preservou-me de proceder assim. Eu mesmo colaborei no trabalho de reparação das muralhas. Não compramos campo algum e meus servos puseram-se todos a trabalhar. Tinha eu ao meu encargo a alimentação de 150 homens, judeus e magistrados, além de outras pessoas que nos vinham procurar das regiões vizinhas. Preparávamos todos os dias um boi, 6 carneiros escolhidos e aves, tudo à minha custa. E a cada 10 dias se servia o vinho necessário em abundância. Entretanto, não reclamei a pensão do governador, porque os trabalhos pesavam muito sobre o povo. Lembrai-vos, ó meu Deus, de tudo que eu fiz por esse povo e recompensai-me. Muito bem, o que aconteceu aqui, gente? Muito bem, é um problema, uma injustiça social. O que aconteceu? Muito bem. Neemias organizou toda a reconstrução das muralhas. Vieram pessoas de todos os lados, gente de todo lado. Eram 30 localidades, 30 distritos ao redor de Jerusalém. E veio gente de todo lado. Você viu comigo no último capítulo, as famílias, os clãs, os comerciantes, os sacerdotes, levitas, que tudo veio para reconstruir a muralha. Ora, muito bem, nós temos uma grande sociedade ali formada. Começa a acontecer o quê? Quem é mais rico, quem tem mais dinheiro, começa a emprestar dinheiro para os que não têm. Ora, tinha gente ali de todas as classes sociais. Gente mais pobre, gente mais ou menos e gente muito rica. Os muito ricos, poderosão lá, começou a emprestar. Quando as pessoas não tinham trigo, emprestava e cobravam juros altíssimo. Quando a pessoa às vezes tinha que pagar o tributo dele para o rei, lá aquela coisa, porque ali o povo que pagava imposto para o rei, né? Esses ricão lá emprestavam dinheiro e cobravam juros altíssimos. Atenção, quem é esses que emprestavam dinheiro? Os próprios judeus. Judeu emprestando para os judeus. Irmão explorando irmão. Olha para você ver que coisa séria isso. Chegou um ponto que esse pessoal não tinha como pagar. E eles falam aqui, de volta. Quando eles não tinham como pagar os juros, o que eles faziam? Eles pegavam as mulheres, pegavam os filhos como escravos. Isso é proibido pela lei de Deus. Isso é proibido pela lei de Deus. Êxodo proíbe isso. Olha para você ver como chega a ganância. Gente, todo esse povo estava explorando seus próprios irmãos. Aí chega um ponto que esse pessoal explorado vem reclamar para Neemias. Fala, Neemias, não é possível? Nós estamos aqui reconstruindo a muralha, fazendo tudo.
A gente tem que comer, a gente tem que beber, só que quando a gente pega algo emprestado, depois a gente não consegue pagar porque os juros é altíssimo. Aí esse pessoal mais rico pega os nossos filhos, pega nossas esposas como pagamento. Veja só o que está acontecendo. Nisso Neemias fica, mas olha, você imagina. O Neemias fala, como pode isso? Nós éramos escravos de um povo na Babilônia. Deus nos resgatou daquela escravidão, do cativeiro da Babilônia, e agora vocês próprios, estão escravizando os seus irmãos. Que absurdo isso que vocês estão fazendo. E aí o Neemias convoca uma assembleia e desce o cacete no pessoal. Fala que absurdo, cobrando juros, cobrando coisas absurdas dos seus irmãos, você cobrando do seu irmão, você escravizando o seu irmão, escravizando mulheres e filhos. Volto a dizer, algo proibido pela lei de Deus, algo proibido pela lei de Deus. Neemias fica indignado e fala, vamos resolver essa questão agora. E fala, vocês não vão cobrar os juros dos seus irmãos, vocês vão libertar hoje, os que são escravos, as mulheres, os filhos que são escravos, e vão devolver os campos que vocês tomaram, porque olha que eu até esqueci de falar, além de, quando a pessoa não tinha como pagar a sua dívida, eles pegavam mulher como escravo, filho como escravo, e pegava os campos deles como escravo. De repente a pessoa não teve como pagar nada, ela se tornava escravo, sem terra, sem casa, sem nada. Se tornava propriedade. Ou seja, fala a verdade. Esse pessoal tinha voltado do cativeiro. Esse pessoal sabia o que era duro ser escravo numa terra estranha e agora ele estava escravizando os próprios irmãos. Neemias falou, acabou a bagunça. Acabou isso. Quem pegou campo, quem pegou vinha como pagamento de juros, vai devolver para o seu irmão. Quem pegou mulheres, filhos como escravo, vai devolver como... Quem escravizou seu irmão porque ele não pôde pagar, vai dar liberdade para ele. Acabou. E não vai se cobrar mais juros agora disso. E aí o pessoal fala, sim, estamos de acordo. Estamos de acordo? Não. Vamos fazer o seguinte, chama os sacerdotes. Eles vão ser testemunhas. Eles vão ser testemunhas disso. Todo mundo fez o juramento e pronto. Neemias fez que eles jurassem, prometessem diante dos sacerdotes. A partir dali, não se cobra mais juros, não se explora mais os seus irmãos, não se toma ninguém como escravo por pagamento de dívida, nem se toma campos ou vinhas por pagamento de dívida. Pronto. Todo mundo. Aí o Neemias, mas ainda solta um palavrão, depois eu vou explicar o palavrão, né? Na verdade hoje nem é palavrão, mas naquela época era palavrão. E falou, eu vou sacudir do meu manto, da dobra do meu manto, eu vou sacudir da dobra do meu manto todo aquele que fizer isso. Isso era uma linguagem profética, na verdade era um palavrão. E isso é uma expressão que os profetas usavam para se referir às pessoas mais desprezíveis do mundo. Mais desprezível, né? Que vai sacudir da dobra do manto. E aí, depois o Neemias aproveita e faz, né, como se fosse uma oração, mas também conscientizando o povo, fala, eu sou governador aqui, eu fui governador, Neemias, diante de Deus, pedindo e rezando, Neemias deixa bem claro, fui governador aqui 12 anos, eu nunca usei do pão do governador. O que é pão do governador? Engraçado, pão do governador. Pão do governador é o que ele tinha de direito, dos tributos que eram pagos, ele tinha direito daquilo. Isso é interessante. Ele nunca usou isso. Né? Na verdade, Neemias falou assim, fui 12 anos governador dessa terra aqui, não explorei ninguém, não
não usava do meu direito como governador de pegar uma parte do tributo para mim? Porque todo o tributo pago ao rei, né, o governador podia ficar com uma parte. Ele falou, os meus predecessores, todos eles, além de explorar, ficavam com esse dinheiro. Eu não. Por quê? Porque eu sabia que os meus irmãos, isso era pesado para eles. Então, essa expressão ele usa várias vezes, eu não usei do meu direito do pão do governador, que era o tributo que o pessoal tinha que pagar para ele. E ele falou assim, além disso, eu tinha junto comigo um monte de gente, magistrado, pessoas, o pessoal que veio comigo, e eu tinha que dar de comer, eu tinha que dar segurança, eu tinha que dar casa, e não explorei ninguém dos meus irmãos. E ele termina dizendo, meu Deus, ouça, veja tudo isso que eu fiz, veja tudo isso que o teu servo fez. Neemias então mostra que ele, né, mesmo podendo, né, usar do dinheiro do povo, que lhe seria lícito, ele não usou porque ele viu que o povo já estava tão empobrecido. Né? É assim que ele se apresenta diante de Deus. Veja, quanta coisa Neemias teve que enfrentar a oposição de inimigos que não queriam reconstruir a muralha, enfrentar falta de dinheiro do povo, enfrentar às vezes desânimo das pessoas. Olha, quanta coisa. E agora enfrentar uma situação difícil dessa de injustiça social, né? Mas nada disso deixava com que ele ficasse desanimado. Nada disso fez com que Neemias falasse, não quero saber disso. Não. Quanto mais ele tinha dificuldade, mais ele caminhava, mais ele realizava aquilo que Deus pedia dele. Vamos lá. Alguns versículos, são poucos versículos aqui, que é importante que a gente saiba aqui. Vamos lá. No versículo 12, quando Neemias fica sabendo disso, dá de dedo ali naquele pessoal que estava sendo injusto, chama eles todos e fala, vocês vão me prometer agora que não vai cobrar em juros, que não vai mais tomar campo como pagamento, tomar filhos, mulheres como escravo, escravizar pessoas como fosse pagamento. Vocês vão me prometer que vai acabar agora essa bagunça. Aí ele chama os sacerdotes, olha que interessante. Responderam eles, devolveremos tudo e nada mais lhes pediremos. Faremos tudo o que dizes. Chamei, então, os sacerdotes e os fiz jurar que procederiam assim. O pessoal falou, juramos tal. Falaram, não. Chama os sacerdotes. Os sacerdotes vão ser as testemunhas. Os sacerdotes vão ser, naquele momento, testemunhas do juramento que as pessoas vão fazer diante de Neemias e diante de Deus, e os sacerdotes como testemunhas. Versículo 13, aqui que eu te falei do palavrão. E ele disse assim, e sacudiu o pó do meu manto, dizendo, que Deus assim sacuda de sua casa e de seus bens todo aquele que não cumprir com sua palavra, que assim expulso fique também o tal homem despojado. Ao que toda a assembleia respondeu, amém. Vou sacudir a dobra do meu manto. Essa é uma expressão profética. Na época era considerado um palavrão. É mesmo. Né? Você olha hoje e fala, mas que coisa sem graça sacudir a dobra do meu manto. Mas naquela época, deixa eu te explicar, é uma linguagem que os profetas usavam, e eles usavam como dizendo, o que Deus vai fazer com você? Ele vai te tirar do seu bolso e jogar fora como se fosse nada, porque você é desprezível, não vale nada. A dobra do manto era interessante. O pessoal usava um manto, e o manto não tinha bolso. Então eles faziam um bolso dobrando uma parte da manta e amarrando. Eles dobravam o manto, como se dobrasse assim e amarrasse. E aqui formava um bolso. Nesse bolso que ele colocava algumas coisas para viagem, pão ou alguma coisa que fosse necessário, é aquele bolso. Então, o manto é um manto grandão, né? Ele geralmente dobrava o manto
punha um símbolo ali, né? E ficava uma dobra onde ele usava como bolso. A expressão, eu vou te jogar para fora da dobra do meu bolso, ou a dobra do meu manto, né? Eu vou jogar fora, eu vou te tirar da dobra do meu manto, eu vou te tirar do meu bolso e jogar fora, era um insulto terrível, que geralmente era usado pelos profetas quando condenavam algo muito grave. Então, para você ter uma ideia, Neemias aqui está muito bravo, né? A dobra do manto, como eu disse, servia de bolso acima da cintura, né? Da cintura. E como era um gesto simbólico dos profetas, isso tinha um peso muito forte, né? A pessoa dizer que você ia jogar para fora do seu bolso, para fora da dobra do seu manto alguém, seria dizer, ó, você não vale nada. Sabe quando você xinga a pessoa e fala, você é um... Tá? É como se fosse assim, né? Jogar da dobra do manto. E Neemias fala isso. Fala, olha, quem fizer isso e quem proceder assim, será jogado para fora da dobra do meu manto. Ou seja, é mesmo, sabia? Considerado um palavrão e uma expressão profética para referir-se às pessoas desprezíveis. Então, você vê como é sério o que Neemias está falando, né? Gente, versículo 14. Aí depois, o pessoal jura, tal, não vamos fazer, vamos devolver, tal. Aí o Neemias começa a falar. Olha aqui, ó. Depois do dia, 14, depois do dia em que o rei me estabeleceu como governador na região de Judá, isso é, depois do 20º até o 32º ano do reinado de Artaxerxes, ou seja, 12 anos. O período foi de 445 a 433, é o tempo que ele fica ali, são 12 anos. Durante 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. A gente sabe, eu até falei para você, Neemias teve 2 períodos em Jerusalém. Uma primeira vez que ele vem, ele fica 12 anos, né, como governador, né, trazendo carta do rei Artaxerxes, organizando a reconstrução das muralhas. Depois de 12 anos ele volta, fica mais 2 anos lá na Pérsia, e depois de 2 anos ele volta para Jerusalém. E ali em Jerusalém ele morre, tá bom? Mas nesses 12 anos em que ele foi governador, ele falou assim, nem eu nem meus irmãos comemos o pão do governador. O que é o pão do governador? O pão do governador é aquilo que o governador, por ordem do rei, tinha o direito de reter para si mesmo dos impostos recolhidos. É assim, nós sabemos que Jerusalém, aquela região toda, Jerusalém, Samaria, se tornou uma província, uma satrapia do Império Persa. O povo então tinha que pagar tributo para o rei. O governador, por ordem do rei mesmo, ele poderia reter uma parte desse imposto para ele, para sua família, para ele comer, para os seus empregados, para tudo isso. O Neemias está falando aqui que ele não retinha isso, porque ele sabia que isso já era muito dispendioso para o povo. Então, ele, como governador, durante 12 anos, ele não fez isso. Ele deixou de ter o seu direito, o seu dinheiro por direito, porque ele sabia que isso já era muito pesado para o povo, né? Interessante isso, né, gente? Muito bem. Agora vamos terminar aqui versículo 16. 16, ó. Ele mesmo. Eu mesmo, né? E ele mesmo, olha, ele como governador, olha, eu mesmo colaborei no trabalho da reparação das muralhas. Não compramos campo algum, e meus servos puseram-se todos a trabalhar. Ou seja, ele falou assim, eu poderia ter vindo para cá, pego o meu dinheiro, que eu tenho direito, comprado campo, comprado terra, comprado rebanho, ficado rico. Eu não fiz nada disso. Eu me matei trabalhando nessa muralha, né? E ele falou, ó, me empenhei tanto na muralha que eu não tive tempo e nem disposição para comprar campos, ficar rico aqui. Ou seja, eu trabalhei mesmo e vim fazendo isso aqui por amor mesmo ao meu Deus, ao meu Senhor. Gente, Neemias é um homem justo, você vê, porque quem se aproxima de Deus vive na justiça e da justiça. Ou seja,
impossível que uma pessoa que tem um relacionamento com Deus possa admitir na sua vida, nas suas relações, algum tipo de injustiça. Ser de Deus é, sobretudo, ser justo. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vitit eleu de tribiuda, radices Davidi. Aleluia.